Olá, alunos! Nesta aula, vamos continuar nossos estudos sobre a mecânica. Lembrando que nas aulas anteriores, nós estudamos uma parte da mecânica conhecida como cinemática. E na cinemática, nós não nos preocupamos com as causas do movimento. Também estudamos os conceitos de movimento, repouso, aceleração, velocidade média, posição, deslocamento. Então, a partir de agora, nós vamos começar uma nova etapa da mecânica, uma nova parte da mecânica conhecida como dinâmica. Na dinâmica, nós nos preocupamos com a causa do movimento, ou seja, o que causa o movimento. O corpo está em movimento. Qual foi a causa deste movimento? Tá bom? Então, para a gente iniciar nossos estudos da dinâmica, nós precisamos de um conceito extremamente importante, que é o conceito de força. Então, o que é força? Quando a gente ouve essa palavra, o que é que nos vem em mente, né? O que é força? Então, do ponto de vista científico, qual é a definição que nós damos para força? Então, para isto, nós vamos analisar aqui um diagrama. Esse diagrama contém 4 blocos. Então, o primeiro aqui é chamado de ambiente. Temos o segundo, a força. O terceiro é um corpo. Lembrando que um corpo ele é conhecido como corpo por ter massa. E a aceleração, tá bom? Um detalhe importante aqui é o seguinte. Um corpo ele se encontra em algum lugar do espaço. Esse lugar do espaço a gente está considerando aqui como sendo o ambiente, tá bom? Primeiramente, nós vamos observar e analisar apenas os 3 primeiros blocos. O que é que esses 3 primeiros blocos nos trazem de informação? Está dizendo o seguinte, que o ambiente só pode interagir com o corpo a partir de quê? De uma força. Então, a força ela passa a ser tratada como uma interação, como aquilo que é responsável pela interação entre o ambiente e um corpo. Para um corpo interagir com outro corpo, essa interação só pode acontecer através de uma força. Então, esses 3 blocos são conhecidos como leis de força. Eles nos dizem qual é o conceito de força. E que conceito de força é esse? Uma força passa a ser uma interação entre quem? Entre o ambiente, tudo que se encontra no ambiente e o corpo. Quando você pega no lápis para escrever, vamos considerar aqui, ó, o lápis é o corpo. Você é o ambiente que se encontra próximo desse corpo. Como foi que você, que faz parte do ambiente, interagiu com o lápis? Através da ação de uma força. Você pega no lápis, exerce uma força. Tá certo? Então, de um modo geral, nós podemos dizer que força é uma interação entre o corpo e o seu ambiente. Então, uma interação que só pode acontecer com no mínimo 2 corpos. Então, neste ambiente, um outro corpo interage com este corpo através de uma força. Então, do ponto de vista científico, força é simplesmente uma interação, tá certo? Um detalhe importante aqui é que no nosso dia a dia, a gente costuma associar as palavras empurrar e puxar com o ato de exercer força. Isso você sabe do seu dia a dia. Quando a gente empurra um objeto, nós estamos exercendo uma força. Como neste caso aqui, a mão empurra o bloco para a direita. Então, ao empurrar, a mão interage com o bloco, corpo, exercendo força. Então, aqui, ó, a mão é o ambiente, o bloco é o corpo, e a interação do ambiente com o corpo é através da ação de uma força. Neste segundo caso aqui, nós estamos puxando o bloco. Então, a mão puxa através de um fio o bloco para a direita. Então, o ambiente aqui passa a ser a mão juntamente com o fio. Então, essa interação acontece com o corpo, bloco, através da ação de uma força, o ato de puxar. Então, quando a gente fala em empurrar, em puxar, estamos falando em exercer força, tá bom? Um segundo ponto aqui, se nós considerarmos agora a interação entre a Terra e a Lua, observe que a Terra e a Lua não se tocam. É por isso que nós chamamos o termo
exercer força de interação. Porque no nosso dia a dia nós estamos acostumados a interagir com o corpo através do toque. Observe que a mão toca o bloco. O fio está conectado ao bloco, então tem o toque. Mas é possível exercer força em um corpo sem tocá-lo. É isso que acontece entre a Terra e a Lua. A Lua se encontra a aproximadamente 400 mil quilômetros de distância da Terra. Portanto, a essa distância não existe toque Lua-Terra. Mas a Terra exerce uma força na Lua, que é a força gravitacional. Força essa responsável por manter a Lua em órbita em torno da Terra. Então, é possível exercer força à distância? Sim. A força gravitacional é um exemplo disto. E se você já brincou com um par de ímãs ou um ímã e um pedaço de metal, como ferro, por exemplo, você já percebeu que ocorre uma ação de uma força do ímã sobre o ferro, de um ímã sobre outro ímã, à distância. Tá bom? Então, a força pode ser exercida também à distância. É por isso que nós usamos o termo interação. Essa interação pode acontecer através do toque ou à distância. Tá bom? Agora, vamos considerar aqui os 3 últimos blocos: força, corpo e aceleração. Esses 3 últimos blocos representam aquilo que nós chamamos de leis de movimento, ou seja, a causa do movimento. Aí é onde está o ponto importante. O que é que causa um movimento? Então, o ponto central aqui da causa do movimento é a ação de uma força. O que é que esses 3 blocos estão nos dizendo? Quando exercemos uma força sobre um corpo, essa força vai produzir uma aceleração. Então, a ação de uma força atuando no corpo produz neste corpo uma aceleração. Tá certo? Então, de um modo geral, nós podemos dizer que sempre que aplicamos uma força, essa força produz uma aceleração. Tá bom? O corpo vai adquirir uma aceleração. Isso é uma consequência da ação de uma força. Quando você puxa um corpo, está exercendo uma força e essa força vai provocar uma aceleração no corpo. Quando você empurra um corpo, também está exercendo força e essa força vai provocar uma aceleração. Então, nós já sabemos a causa do movimento e a causa do movimento é a ação de uma força sobre um corpo. Tá certo? Agora que já conhecemos o conceito de força, já sabemos que força é uma interação, já sabemos que a responsável pelo movimento, aquilo que causa o movimento, é a ação de uma força, então precisamos responder a seguinte pergunta: quais as forças fundamentais da natureza? Quando a gente faz essa pergunta, muitos se associam a terra, água, ar e fogo, mas estes não são forças, são elementos da natureza. E quando falamos em forças fundamentais, são as forças responsáveis pelos todos os fenômenos que existem na natureza. E nós hoje, pleno século XXI, sabemos que existem 4 forças fundamentais. Lembrando que não é terra, água, ar e fogo. Não é, tá bom? Então, as forças, como nós já sabemos, elas são tratadas como interações. Então, existem 4 interações a partir das quais tudo que existe na natureza acontece. E a primeira delas, que é a mais conhecida de todas, é a interação gravitacional, a força gravitacional. Todo mundo já viu um corpo caindo. Você pega um corpo, solta, ele cai para baixo. Por quê? Porque ele é atraído gravitacionalmente pela Terra. Então, a Terra exerce uma força no corpo que você soltou. Você pega seu lápis, solta o lápis. Ele vai cair verticalmente para baixo em virtude da ação da força gravitacional. Essa interação gravitacional ela foi muito bem tratada por Isaac Newton e posteriormente foi aperfeiçoada por Albert Einstein. Então, a ideia de interação gravitacional é que a responsável pela interação gravitacional é uma propriedade da matéria, ou seja, conhecida como a massa. É a propriedade de todo o corpo. Então, corpo exerce força sobre corpo.
E uma dessas forças pode ser a força gravitacional, porque massa exerce força em massa, tá certo? Uma outra característica é que a interação gravitacional ela é atrativa, apenas atrativa. Massa atrai massa, tá bom? Então a Terra atrai gravitacionalmente a Lua, assim como a Lua também atrai gravitacionalmente a Terra. O Sol atrai gravitacionalmente todos os planetas do sistema solar e assim por diante. Um outro ponto é que essa interação a responsável pela formação de grandes estruturas que nós temos no universo, como os planetas, estrelas, galáxias, aglomerados de galáxias e buracos negros. Então, essas estruturas elas se devem à ação da interação gravitacional. Os corpos que existem no universo eles têm o formato de uma esfera, como os planetas. Esse formato de uma esfera se deve à ação gravitacional de cada parte de massa que forma o corpo, que atrai gravitacionalmente. Tá bom? Assim como também a estrutura das estrelas, que também é esférica, em virtude da atração gravitacional de cada uma de suas partes. A figura que está aqui representa a ideia moderna que nós temos sobre o que é gravidade. Para Isaac Newton, gravidade era simplesmente uma força de atração devido à massa dos corpos. Nada mais do que isso. Albert Einstein foi mais além e percebeu que a gravidade é uma deformação espaço-temporal que acontece no tecido do universo. Tá bom? A segunda interação é conhecida como interação eletromagnética. Eletro vem de eletricidade e magnética vem de magnetismo. Portanto, é a interação responsável pelos fenômenos elétricos e magnéticos. A responsável por este fenômeno, por esta interação, é uma propriedade da matéria, agora conhecida como carga elétrica. Então, a carga elétrica é ela responsável pelos fenômenos elétricos e magnéticos. Tá certo? Na natureza, existem dois tipos de carga elétrica. A carga elétrica positiva e a carga elétrica negativa. Em virtude disso, a interação eletromagnética ela pode ser, olha, atrativa ou repulsiva. Você já deve ter ouvido falar naquele velho ditado que diz: os opostos se atraem. Né? Então, cargas contrárias, ou seja, uma positiva ou negativa, a interação entre elas é atrativa. Então, positivo atrai negativo. Mas quando nós temos cargas de mesmo sinal, duas positivas ou duas negativas, a interação entre elas é repulsiva. A interação eletromagnética ela é responsável por manter os elétrons orbitando o núcleo dos átomos e, portanto, pela formação dos átomos. Os átomos, por sua vez, se unem através da interação eletromagnética para formar as moléculas. E as moléculas se unem através da interação eletromagnética para formar todos os corpos que existem no universo. Então, para onde você olhar, você está vendo a ação da interação eletromagnética. Nosso mundo tecnológico hoje, com a tecnologia de equipamentos elétricos, estão intimamente relacionados com a interação eletromagnética. Um detalhe importante, como por exemplo, você ao pisar no chão, o que é que vai acontecer? Os átomos do seu pé, ou as moléculas do seu pé, interagem com os átomos, moléculas do chão. Essa interação é uma interação eletromagnética. Quando você toca em alguma coisa, pega em alguma coisa, a interação que acontece em nível microscópico é uma interação eletromagnética. Tá bom? A terceira interação é conhecida como interação fraca. É uma interação que acontece no interior do átomo, especificamente no núcleo do átomo. Essa interação ela é responsável pela emissão de um tipo de radiação conhecida como radiação beta, que ocorre durante um processo chamado de decaimento beta. Nesse processo, ocorre a conversão de um nêutron, lá do núcleo do átomo, em um próton, um elétron e uma partícula conhecida como antineutrino. Então, esse processo de decaimento é causado pela interação fraca, tá bom?
A quarta e última interação, você já deve estar associando, espero que sim, é conhecida como interação forte. Então, ela recebe esse nome porque das 4 interações é a mais intensa, ou seja, a interação forte tem uma intensidade maior que a interação fraca, maior que a interação eletromagnética e muito maior do que a interação gravitacional. A interação forte ela é específica do núcleo do átomo, então ela só acontece no interior do núcleo do átomo. Olha só, quando nós tratamos da interação eletromagnética, nós discutimos que a interação eletromagnética é causada pela carga elétrica. A carga elétrica pode ser positiva ou negativa. Quando elas são contrárias, uma positiva e uma negativa, ocorre uma atração. Mas quando elas são iguais, duas positivas, por exemplo, ocorre uma repulsão. E lá no núcleo do átomo, nós temos a presença de prótons. E os prótons possuem carga positiva. Portanto, a tendência natural é os prótons se afastarem, porque eles têm cargas de mesmo sinal e, portanto, eles se repelem. Então, para manter o núcleo do átomo coeso, ou seja, para manter o núcleo do átomo existindo, é preciso existir uma força que atue mantendo esses prótons lá dentro. E essa força é justamente a interação forte. É uma força que ocorre com os prótons e os nêutrons no interior do núcleo atômico e os mantém coesos lá no núcleo atômico. Portanto, essa interação forte é responsável por manter os prótons e nêutrons no interior do núcleo do átomo. Portanto, essa interação forte é a interação mais importante que existe na natureza. Porque, olha, pare para pensar. Se a interação forte não existe, o núcleo do átomo também não existe. Se o núcleo do átomo não existe, o átomo não existe. Se o átomo não existe, as moléculas não existem. E se as moléculas não existem, eu, você e tudo que existe no universo, em termos de estrutura, também não existe. Portanto, a única coisa que iria existir no universo seria um monte de prótons, elétrons e nêutrons permeando todo o universo e os prótons e os elétrons interagindo através da interação eletromagnética. Nada mais do que isso. Nós não teríamos planetas, estrelas, galáxias, não teríamos eu, você e todas as estruturas que existem no universo. Então, é essa interação responsável pela presença do núcleo atômico, pela coesão do núcleo atômico, tá bom?